Sejam muito bem-vindos ao Elo Dental Cast. Hoje, mais uma vez, com a minha digníssima, belíssima esposa, Clara Guiar. Obrigada, amor, pelo elogio. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Elo Dental Cast. Como sempre, estamos muito felizes em estar aqui trazendo muito conteúdo, informação e diversão também para vocês. Hoje a gente está com dois convidados muito especiais. Doutor Alexandre, que já é a segunda vez que ele vem ao Elo Dental Cast. Sócio majoritário. Já nosso colega de profissão atua com a gente, cirurgião bucomaxilofacial, que atua na área de harmonização e de cirurgias estéticas da face. E estamos também com a nossa convidada de hoje, doutora Renata Gá, que é fonoaudióloga. Ela trabalha com motricidade orofacial, não é isso, Renata? Isso. E Tem muito a trazer pra gente, tem muito a somar, porque é óbvio que você, colega dentista, já sabe. Mas se você não sabe ainda, a fono pode ser, sim, uma especialidade que pode agregar muito à atuação do cirurgião dentista. E hoje a gente trouxe esses dois feras aqui para falar da fono na cirurgia ortognática, que é um dos grandes carros-chefes aí do Dr. Alexandre, e também na DTM, né? Em outras áreas que tem tudo a ver, fono e odontologia. Então hoje, se você nunca ouviu falar ou se sabe pouco sobre a fono na odontologia, fique ligado, escute esse podcast até o final, porque vai ter muita informação valiosa aqui e você pode transformar o seu atendimento, melhorar a experiência do seu paciente e trazer muito mais conforto e uma solução muito melhor. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela vinda de vocês aqui, Renata e Alexandre. Eu que agradeço. Primeiramente, quero dizer que é muito gratificante trabalhar em conjunto com a odontologia, né? A fonoaudiologia junto com a odontologia casou e veio para somar cada vez mais naquele resultado positivo do paciente. Aquela resposta positiva que a gente precisa que o paciente tenha, né? No caso de cirurgia ortognática, que é o meu carro-chefe, DTM, e o trabalho com a ortodontia, naquele período já de processo de retirada de aparelho ortodôntico. vamos conversar sobre isso, né, gente? Temos muito assunto. E aí, amor, qual vai ser aí a primeira pergunta que você vai fazer para os nossos convidados? Queria dar um espaço para o Dr. Alexandre também agradecer, né, Alex? Desculpa, Que cortaram ele no meio Arroz aqui. tá ansiosa, Constitui desculpa. bullying, quase. Alexandre já é de casa. Eu queria agradecer mais uma vez, né? Eu tô aí nesse projeto aí de vocês desde o início e eu tenho muito orgulho disso daí. E só reiterando que, de fato, a fonoaudiologia somou muito à odontologia, né? E eu costumo dizer que, no início da minha carreira, a fono basicamente tratava aqueles pacientes com mordida aberta anterior. E era algo muito restrito, né? E hoje, a fono faz parte da experiência que a gente pode oferecer para o nosso paciente. Então, hoje nós temos digamos assim, um protocolo de rápida recuperação que, basicamente, o trabalho mais pesado, digamos assim, é o da fono. Então, de fato, hoje, trabalhar em conjunto com a fonoterapia, com a fonoaudiologia, agrega muito valor à recuperação dos nossos pacientes, que é a razão de ser da nossa profissão, né? Obrigado pelo convite. De nada. Obrigada a vocês. Então, Renata, como é aqui, já que a gente já está entrando na cirurgia, né? O doutor Alexandre já introduziu a cirurgia, vamos começar por ela. Como é que o paciente pode ser beneficiado da fono? Como é que você atua com o paciente? E é só depois da cirurgia para reduzir esse edema? Como é que vocês trabalham juntos aí? Como é que funciona esse fluxo para a ortognática? Vamos lá. A fonoaudiologia, ela é bem abrangente. Ela tem várias especialidades, né? E assim, a fonoaudiologia antigamente era voltada para a fala. Você trabalha com fala? Você é fono? Trabalha com fala? E hoje em dia não. Hoje em dia já se tem evidências há alguns anos, não tão quanto a odontologia, mas há alguns anos, da atuação da fono casada com a odontologia. E voltada principalmente para a cirurgia ortognática, porque o cirurgião faz a parte óssea, né, estrutural, e a gente trabalha com a parte da musculatura. Então, esse trabalho casado
é que está cada vez mais beneficiando e vendo a resposta mais rápida Uhum. do paciente, né? Antigamente, isso a Alexandre fala com mais propriedade que eu, as cirurgias elas eram feitas, o paciente passava quase um mês para poder se alimentar, poder mastigar mesmo o alimento, que hoje em dia não. Hoje em dia você sai da cirurgia já apto à mastigação, né? Uhum. E tem o edema, claro, mas assim, esse trabalho que a gente faz, que a fono faz, facilita muito a mastigação, a recuperação realmente do paciente. Eu acredito que isso que você acabou de falar, Renata, é uma das principais objeções dos pacientes que eu, como ortodontista, preciso encaminhar um paciente para cirurgia ortognática. É uma das principais objeções dele, a questão deles acharem que vão fazer uma cirurgia e vão ficar 40 dias com a boca amarrada, sem poder comer nada, tomando sopa de canudinho, né? E isso já não é mais uma realidade. Eu acho que se deve tanto às novas técnicas da cirurgia, a questão da cirurgia minimamente invasiva e de todas as outras terapias que são associadas, que é o papel da fono, né? No período antes, durante e depois da cirurgia, não é, Renata? Exatamente. E eu gosto muito de avaliar o paciente antes, para que eu saiba onde eu vou atuar, o tipo de musculatura que ele tem, se ele tem uma respiração oral, que é muito comum, se ele tem problema de apneia, que hoje também a ortognática ela não é só uma coisa estética, né? Ela é praticamente não, ela é uma cirurgia funcional, né? Na grande maioria das cirurgias. Aí resolve a apneia, resolve a própria mastigação, como eu já escutei muito de paciente. Meu Deus, hoje eu mastigo, porque antigamente eu tinha que rasgar um sanduíche. Hoje não, hoje eu consigo mastigar um sanduíche, né? Uhum. Que é pra gente que não tem essa alteração de estrutura óssea, não é nada, mas para quem não tem, é muita coisa. E você, Alexandre, como é que você vê aí o seu papel como Eu cirurgião nessa gosto de atuação? falar sempre assim que a gente tem uma obrigação de oferecer para o paciente uma experiência. Essa experiência ela vai desde a consulta pré-operatória, como o Renata bem falou aqui, ela sempre vê os pacientes antes para que ela possa avaliar a dinâmica da mastigação do paciente, da mímica facial do paciente. Mas mais importante do que tudo isso é o paciente ter a certeza que a recuperação dele depende dessa equipe interdisciplinar, que é algo que a gente bate tanto, né? Uhum. E hoje o protocolo que a gente realizou juntos, não é isso, Renata? Sim. De rápida recuperação, é algo impressionante quando a gente olha para trás, né? Como Renata bem falou, hoje a fonoaudiologia tem bases científicas muito estabelecidas, é toda alicerçada, mas isso nem sempre foi assim, né? Isso. E eu lembro, eu estou na cirurgia aí há quase 30 anos, eu lembro que no início, fonoaudiologia eram para casos muito pontuais. Não existia, era como se o paciente precisasse sofrer, entendeu? Então, assim, fazer uma cirurgia ortognática, a recuperação, o paciente já sabia que ele ia ficar, sei lá, 30 dias parado. Hoje em dia, tá aí, Renata, que não me deixa mentir. Os pacientes saem, a recuperação é fenomenal. A gente tem pacientes aí com 3 dias comendo sanduíche. É uma regra isso? Não, mas a gente tem, entendeu? Então, assim, a fono agrega muito a esse resultado. Eu diria que hoje tem 2 especialidades, aliás, 3, né, para a gente não ser injusto, que são fundamentais na recuperação do paciente. A fono, a fisioterapia em alguns casos, né, e a psicologia também. Essa avaliação pré-operatória com o psicólogo também é muito significativo para a gente. Quais as principais diferenças que vocês observam no paciente que faz fono, ou por algum motivo, ou até de experiências passadas, não fez a fono, ou não foi para as consultas? Quais as principais diferenças, as vantagens e desvantagens aí? Quais os sinais e sintomas de um paciente que faz a terapia correta, antes e depois? Não sei se tem uma terapia que ele faça também em casa sozinho, ou se é só com você. Quais são as principais diferenças aí, quando tem essa terapia e quando não tem? Vocês conseguem me dizer isso? Retorno às atividades funcionais. É bem simples essa resposta. É água e vinho, amigo, né? E vinho ruim. Porque aquele paciente que faz o tratamento fonoterápico adequado, ele tem uma recuperação extremamente mais rápida do que o convencional. O paciente volta à abertura de boca mais rápido. A mímica facial. O paciente que faz cirurgia ortognática, a gente precisa entender que a gente desinsere musculatura, a gente muda a posição de músculos, de ossos,
Então, isso para o nosso cérebro é muita informação. Então, imagina que a gente não tem uma pessoa para dizer assim, ei, cérebro, nós mudamos tudo aqui, você agora vai trabalhar desse jeito. Não é assim que funciona, É né? porque você tem um hábito anterior, né? Então, Exatamente. assim, você está há tantos anos mastigando de uma forma, deglutindo de uma forma, respirando de uma forma, e de uma hora para outra muda tudo. Então, você fica meio confuso, como é relato de muitos pacientes. Renata, eu não sei onde é que eu deixo minha língua, o que é que eu faço com minha língua. A língua fica meio perdida, porque antes ela tinha uma estrutura maior, tinha uma cavidade maior e foi reduzida, ou tinha uma cavidade reduzida e foi ampliada. Então, a língua realmente fica ali sem saber. E a língua é quem comanda tudo, né? A língua é quem faz o trabalho da mastigação, da deglutição, da respiração, da fala. Então, o trabalho da fono nesse pós-ortognática, ela é essencial, ao meu ver, né? Puxando sardinha para mim, É o não. meu também, é o meu também. Então, porque a gente contém de imediato aquele edema. A gente, não vou dizer a você que o paciente não incha. Ele tem aquele edema porque vai muito de paciente para paciente, né? Isso é muito individual. Mas a gente tenta ao máximo conter isso. Para quê? Para que ele se sinta melhor. Como muitos dizem, Renata, eu tô saindo daqui outra pessoa. Renata, você tem mão de fada. Eu escuto muito isso, porque realmente quando você faz aquela drenagem, quando você pede para ele fazer os exercícios de mímica facial, porque a musculatura é feita para mexer. Ela não é para estar ali parada. Como tem muitos que chegam assim para mim, depois de 3 dias, não mexe em nada. Eu faço, tô entendendo não, pode falar. Movimente. O músculo, o lábio foi feito para mexer. É igual o boneco de Olinda, né? Eu sempre brinco com os pacientes dizendo assim, ó, eu operei seu rosto, não foi seu pescoço, Exato. não, mexa o pescoço aí. E o paciente chega assim, travado, né? Tem um episódio bem recente, atual, e eu digo assim, como é importante a gente ter sempre a mente aberta para aprender todos os dias. Eu operei recentemente um paciente que Renata está conduzindo, com um paciente que tem apneia do sono. E usava o CPAP, que é aquele aparelho que faz um fluxo de ar sob pressão, para ele poder respirar durante o sono. E ele, no pós-operatório imediato, já largou o aparelho, né? E eu disse, Renata, ele está dormindo melhor. Aí Renata disse, mas ele não sabe usar o nariz ainda. Aí eu, peraí. Aí eu fui ver os meus conhecimentos de anatomia. Como assim ele não sabe usar o nariz ainda? Porque a válvula nasal dele não era preguiçosa, porque ele tinha um aparelho que fazia isso por ele, né? Então, assim, entenda as nuances desse tratamento em conjunto, como é importante. Como esse casamento, né, é importante entre a fono e a cirurgia. Porque, na realidade, o grande beneficiário disso daí é o paciente. Então, esse paciente especificamente com apneia do sono, né, que graças a Deus já está livre do CPAP, mas ele agora começa um tratamento fonoterápico para exercitar para reeducar essa estrutura, que de fato não era trabalhada. Era um enfeite ali. Hoje mesmo eu atendendo ele, e ele abria a boca e dizia, fecha a boca, Daniel, respira pelo nariz, seu nariz está funcionando. Então tem que ficar dando esses toques para ele poder realmente... Teve uma hora que ele disse, Renata, viu que eu estava respirando pelo nariz? Eu disse, vi, prestei atenção, realmente você não... E veja como mesmo a gente da área, é uma pérolazinha que você de fato não vê. Então, por isso que eu falo assim, eu poderia ficar horas aqui defendendo isso daí, eu me sinto muito orgulhoso nesse sentido, porque a fono dentro da cirurgia ortognática, né, a nossa finada e saudosa Gisele Gasparino, né, que foi uma das precursoras. Acho que pioneira aqui. Foi a pioneira e eu tive o trabalho, assim, o prazer de trabalhar junto com ela. Então, de fato, a gente literalmente desbravou muita coisa, porque a cirurgia... Eu lembro que eu chegava em São Paulo e os meus colegas viravam para mim e diziam assim, Alexandre, você tem coragem de entregar o seu paciente no pós-operatório imediato para a fono? Não tem medo dela mexer e soltar alguma coisa? Eu disse, de jeito nenhum. Ou seja, o desconhecimento, a ignorância nisso daí, né? E hoje eu vejo que os protocolos que a gente utiliza de rápida recuperação, o paciente se recupera muito, muito, assim, infinitamente superior ao que era no passado, né? Então, assim, eu vivi esses dois mundos e eu acho que eu posso falar com um pouco mais de autoridade nesse sentido. Eu tenho como comparar como era esse paciente, como era sofrido fazer uma cirurgia ortognática, e hoje, graças a esse protocolo em conjunto, interdisciplinar, como o paciente é beneficiado.
Isso é muito interessante. E agora eu fiquei com uma dúvida que eu queria que Renata deixasse um pouco mais claro, né? Até porque às vezes tem dentistas que nunca trabalharam com fono. É muito Sim. comum a gente ver, tipo assim, profissionais. E às vezes me espanta, né? Ver um ortodontista, por exemplo, que nunca trabalhou com a fono. E a gente vai chegar nesse assunto. Mas a minha curiosidade, Renata, é em como é a sua atuação técnica ali, realmente na hora do atendimento. Você faz drenagens, obviamente, para diminuir o edema, diminuir o inchaço, mas também tem exercícios, você coloca lá a mão mesmo no paciente ou você orienta ele com exercícios? Ou é um conjunto disso? Como é que funciona? É um conjunto, né? A terapia, como o nome diz, é terapia. Então, a gente usa várias abordagens. No pós, que a gente está focando aqui na pós-ortognática, ela tem vários sequências, né? Primeiro você tenta conter o edema, você drena, faz aquela drenagem, é manual, eu faço a drenagem manual, faço uso de bandagem elástica, né, para conter aquele edema. O paciente ainda no hospital? Isso, ainda no hospital, ainda nas primeiras 24 horas. O primeiro atendimento é no hospital, primeiro e segundo atendimento. Então, é o uso da bandagem, drenagem, a gente faz a laser terapia, que ela ajuda muito na cicatrização, ajuda na analgesia, ajuda onde tem hematoma, ele dá aquela vascularizada, né? E o hematoma, ele tende a desaparecer mais rápido do que se não tivesse o uso. E, em concomitante a isso, eu faço o trabalho de mímica facial, o trabalho de alongamento de musculatura. Quando já o cirurgião ele já libera para o processo mastigatório, eu vou fazendo exercícios para ele aprender a ver onde é que a comida vai ficar na boca dele, para que ele tenha aquele movimento da língua, que a mastigação, existe 2 tipos de mastigação. Aquela que ele está fazendo durante o processo de pós-cirúrgico, que é a trituração, ele fica assim, ó, amassando como se ele estivesse conhecendo a boca. E existe a mastigação em si, que tem todo aquele movimento de lateralização, movimento de língua, até ele formar o bolo alimentar e engolir, né? Então, isso são exercícios que são feitos na terapia e também eu passo para casa, porque eu digo muito que isso aqui é músculo. Então, esse músculo ele não pode ser trabalhado 1 ou 2 vezes na semana. Ele tem que ser trabalhado diário para que o resultado ele seja mais rápido. É a mesma coisa, eu vou para academia, né? Se eu trabalhar 1 vez na semana bíceps daqui, que ele tenha um resultado, é mais demorado. Então, aqueles exercícios, eu passo geralmente 2 ou 3 exercícios, que ele vai fazer 1 ou 2, ele não faz mais que isso. E a gente usa muito compressa gelada, né, para conter o edema. E basicamente é isso. A cirurgia em si, até a gente ser liberada para abertura de boca. Então, aí a gente faz o processo de abertura de boca, que são também alguns exercícios que a gente passa. E ele faz na terapia e faz em casa também. Então, cada cirurgião tem uma certa diferença Isso, aí, né? tem. Cada cirurgião tem E também uma forma de liberar o paciente. Depende do tipo de cirurgia. Tem a cirurgia que é só a classe 2, classe 3 com ATM. Então, assim, vai depender também do caso. Eu libero tudo, viu? Que fique bem, vamos falar aqui bem direto. Não, eu acredito muito nessa precocidade, né? Eu sempre acreditei. Eu acho que a reabilitação, e quando eu falo da reabilitação, a fono está 100% inserida nisso daí. Quanto mais precoce for essa reabilitação, mais rápido. Eu sempre falo para o paciente assim, ó, um parâmetro que eu tenho de melhora sua é o fato de você querer sair de casa. Então, eu sempre insisto muito para que o paciente volte às suas atividades normais, seja de mastigação, né? Eu não quero que o edema em si, e hoje, assim, praticamente os pacientes, quando a gente compara com o passado, né? Os pacientes incham muito pouco. Então, um parâmetro que a gente tem dessa precocidade é o paciente querer ir para o convívio social, entendeu? E isso daí, quanto maior o número de sessões que ele faz com a fono, quanto mais aderido ao protocolo pós-operatório, porque não é só, ela vai fazer lá 3 vezes por semana, mas o paciente fica 1 hora com Renata, mas ele tem toda uma vida pós. Então, se ele não fizer os exercícios também, não vai auxiliar. Mas a gente tem, geralmente, a colaboração dos pacientes, Isso. né? São raros os que não colaboram. E tem outra coisa que é bem interessante,
que a gente, como terapeuta, faz a ligação entre o paciente, a ponte, né? Entre o paciente e o cirurgião. Que muitas vezes, como a gente está mais com o paciente do que o cirurgião, então a gente vê coisas que o cirurgião muitas vezes não vê, ou que ele não relata para o cirurgião. Uma coisa que é, assim, crucial nos pós-ortognática é a escovação. Então, quando o paciente chega com 2 ou 3 dias de cirurgia, que chega que eu olho, eu faço, você escove, porque quando você chegar lá na mesa, na cadeira do cirurgião, você vai ter problema. Eu puxo a Porque orelha tá mesmo. mal escovado. Você vê. Então, assim, são coisas que a gente sabe. O medo, eu tô com medo, ele não tá mexendo, ele tá com... falando, não é nem reclamando, né? Eles ficam meio naquela defensiva, né? O paciente. Então, a gente meio que vai dosando, que a gente já sabe mais ou menos o quadro que eles vão enfrentar. Eu digo muito, a cirurgia ortognática, ela não é uma cirurgia dolorosa. Ela é uma cirurgia chata. Não é? Eu não vou dizer a você que qualquer cirurgia realmente é chata, mas você não sente dor na cirurgia. Você pode sentir um incômodo, um edema, estou limitada para comer, mas dor você não sente. É uma cirurgia que você passa os 30 dias ali de boa, sem sentir dor. Se sentir dor, tem alguma Tem uma coisa errada. errada. E como é que vocês veem a questão da recidiva, né? Porque eu acredito que esse também deve ser um dos principais benefícios, além da rápida recuperação do paciente, é o número de recidivas. Você observa uma diminuição nesse número de recidivas em pacientes que têm essa terapia associada em comparação como era antigamente? A sua pergunta é dúbia, assim, porque, de fato, o que é que a gente percebe hoje? Com o advento do planejamento digital, né, os casos de recidiva, de erros durante o procedimento cirúrgico, são praticamente... Eu não lembro, assim, o último paciente que eu vi que recidivou. E quando isso acontecia em pacientes classe 2. Classe 2 que você fazia, digamos, avanços mandibulares muito severos, né? E que não existia previamente um alongamento da musculatura superioideia. Então, a gente tinha esses casos. Mas eu estou falando ainda na época da minha residência, né? Depois que eu comecei a trabalhar com fluxo digital, né? Com a parte de planejamento digital, eu desconheço, assim, eu não lembro nenhum episódio de recidiva, né? As recidivas que a gente encontra são mais relacionadas aos pacientes não cirúrgicos, né? Os pacientes classe 2 e tudo mais que não fizeram esse preparo prévio. Mas dentro da cirurgia ortognática eu não tenho como lhe falar, porque de fato não é a minha rotina. E porque não é só, você não pode associar isso só à fono, porque justamente você falou que acha que é o maior fator beneficiário do fato de não ter recidiva é o fluxo digital. Olha aí o fluxo foi o digital. advento da tecnologia mesmo. Você sabe que eu levanto muito essa bandeira aí, junto com o Dr. Gustavo. Assim, eu acho que, de fato, e eu vou falar o fluxo digital, mas leia-se, os softwares de planejamento, eles foram uma luz numa sala escura. O que nós fazíamos antes era tudo muito artesanal, né? E eu acho que hoje a gente tem muito mais precisão e, acima de tudo, previsibilidade, que é o que os pacientes querem, né? Os pacientes querem resultado e querem esse resultado a longo prazo. Não querem uma coisa... Eu acho que talvez essa questão da recidiva é mais assim, na teoria, se você tem uma musculatura que está acostumada a ficar numa posição de classe 2 e de repente você avança para classe 3 e não trabalha ela, em teoria, ela é um fator que pode puxar. Um dos fatores, né? Um dos fatores que pode tentar tracionar isso de novo. E é engraçado que quando você tem um paciente classe 2 que ele faz a cirurgia, qual é o hábito que ele tem? Ele não é assim? Então vai vedar a boca para engolir. Aí teve o avanço da maxila, da mandíbula, desculpa, ele vai e faz aquela mesma pressão. Então ele fica, é um hábito anterior. Então assim, que isso a gente avalia previamente. A gente vê toda essa musculatura, que é um detalhe, mas que é um detalhe que faz a diferença mais na frente. Quando o paciente já está, sei lá, com 30 dias, que ele vai se ver no espelho, Renata, eu estou usando muito mento. Ele não diz mento, né? O meu queixo eu estou usando muito. Sabe? Ele mesmo se percebe que tem alguma coisa. De tanta gente falar, ele se percebe. Na foto, eu peço muito para ele bater foto de frente, em várias situações, para eu poder avaliar como é que está a interposição de língua, porque a língua ela é o principal... E eu acho que até um gancho que você me deu agora,
Quer complementar mais alguma coisa, Alex? Não, eu só queria complementar em relação ao cérebro da gente, né? Imagina o que é, como deve ser maluco para quem rege toda a nossa vida, que é o cérebro, né? Dizer assim, ó, tava tudo aqui de um jeito e agora tá de outro jeito. É. Até a gente ter essas sinapses restabelecidas, até que o nosso cérebro tenha essa propriocepção de que mudou tudo, leva um tempo, Claro. entendeu? Então, se tiver esse auxílio da fono, sem dúvida, né? Esse processo vai E- ser menos doloroso para o cérebro. E eu gosto muito de trabalhar de frente para o espelho. Aquela própria percepção, você se perceber. Eu digo muito no trabalho, né, de deglutição e de mastigação. E aí, você acha que interpôs ou não a língua? Isso eu filmando. Ele faz, não, aqui tava, não, eu tava limpando, eu tava... Enfim, eles arranjam uma desculpa, mas aí eu vou e mostro. Ele fez, eu não tinha percebido. Mas aí, de tanto ele se vê, porque eu bato muito nessa tecla, de tanto ele se vê, ele começa a realmente se policiar. E você puxou um gancho agora de musculatura que eu acho que tem tudo a ver com a orto, né? Que os dentes estão no lugar nos lugares que eles estão, muito provavelmente porque a língua empurrou ou que o lábio trouxe para trás. Então a orto ela é uma consequência, eu acho, aí desses Sim. músculos que trabalham na boca. E aí fazer a ortodontia e não resolver também aquela causa ali tem tudo a ver com a fono, Sim. né? Como é que você atua dentro, agora trazendo um pouco mais para a ortodontia? Você tem essa casuística de ortodontia, mas se não tiver, como é que é a fono dentro da orto, assim? Eu volto a falar, tudo mexe com língua. Tanto a ortognática quanto a ortodontia. Porque a língua, ela, para a ortodontia, dependendo do caso, ela é vilã, né? Uhum. E a língua, ela é um músculo muito forte, muito resistente. E ela, se ela tiver um mau hábito, ela vai demorar um pouco para voltar a ter a sua postura adequada. Ou não é nem voltar a ter, porque muitas vezes eles nunca tiveram. E eu digo muito que a ortodontia, quanto mais novo o paciente, mais rápido é o O resultado. resultado. Uhum. Por quê? Se eu tenho um paciente que ele tem, sei lá, 7 anos, então ele tem 7 anos da vida dele deglutindo de uma forma, com a língua dele lá interpondo entre os dentes. Eu vou ter um trabalho, ok, mas ele vai ter menos tempo de cérebro trabalhando daquela forma. Eu pego um paciente, como eu já tive, paciente, ela até retirou o aparelho recentemente, ela já era a 4ª vez que estava usando aparelho ortodôntico, porque a língua interpõe demais. E ela fez fono, só que ela foi como ela disse, Renata, eu sou muito relapso. Ela mesma disse, eu ia para fono, mas não fazia, não adiantava. E ela está usando o aparelho pela 4ª vez por conta disso. Ou seja, ela tem, sei lá, 30 e poucos anos da vida dela, deglutindo de uma forma, e realmente não é da noite para o dia. O trabalho ele tem que ser aquele trabalho de formiguinha, diário. Aquele trabalho de é musculação. Eu tenho que fazer musculação com a língua. Então, a gente usa pezinho, a gente usa contra-resistência, isometria, tudo que você imaginar para a postura de língua, a gente trabalha. Tô imaginando aqui o movimento do pezinho. Tem um pezinho. Deve né? ser bem interessante esse momento do pezinho, Era pra ter da trazido língua o pezinho. trabalhando com o pezinho. Mas aí, o Gustavo descontraiu, mas eu vou trazendo aqui, falando... Isso é um assunto sério, gente, é muito sério. Porque nós, como ortodontistas, nós temos a obrigação de alertar e de explicar e de deixar muito claro para o nosso paciente o porquê que a gente está encaminhando ele para fundo. Porque o que é que eu vejo muito? É que o ortodontista, quando vê que o paciente tem uma interposição lingual, muito diastema ou uma mordida aberta, aí ele vê, teria que fazer fono. Quando você chega para o paciente e diz, olha, eu consigo tratar você, mas você precisa ir a fono, eu, pelo menos, tenho uma resistência muito grande dos meus pacientes. Ao primeiro passo, eles não conseguem nem entender o porquê. Qual é a ligação que uma coisa tem com a outra. Então, cabe a nós, ortodontistas, que estamos ali recebendo aquele paciente para tratar, de explicar a grande importância do tratamento associado da ortodontia com a fono. Porque o que é que acontece, Renata? É o nome do ortodontista que está em jogo. Se ele não faz um tratamento associado, quando se tem indicação de ter um tratamento associado da ortodontia com a fono, vai haver recidiva e a culpa vai recair para o ortodontista. Então, é uma coisa muito séria. A gente tem que aprender a
impor e a mostrar ao paciente, não é nos impor, é a explicar ao paciente a real. E não ter medo, e não achar que aquilo ali vai só complicar o tratamento, porque a fonoaudiologia tem um papel essencial no sucesso de muitos casos de ortodontia. E aí a gente tem que saber encaminhar, saber trabalhar e ter uma fono que você trabalhe em conjunto. Renata, quais são os... Aí, pegando esse gancho, quais são os maiores casos, assim, que você recebe de que você recebe de pacientes que precisam, que estão fazendo tratamento ortodôntico? São diastemas, a interposição de língua que você falou. A língua é o principal vilão. Então, normalmente, é um problema da língua ali que está associado e que vai estar causando diastema, mordida aberta, às vezes mordida cruzada. Eu acredito que 90% dos casos de ortodontia, ele é ocasionado pela interposição lingual. Ou interposição, ou que na realidade é a deglutição adaptada. Você deglute mais de 3.000 vezes por dia. Você imagina, toda deglutição você está lá, empurra o dente, empurra o dente, empurra o dente. Mas eu estou com o aparelho. Então eu tenho uma força oposta à língua. Né? Então o aparelho, como ele vai apertando mensalmente, ele vai ganhar essa força, né? Nesse cabo de guerra. Exatamente. Tirou, você vai passar 1, 2, 3 anos, a língua lá empurrando, porque o dente, ele mexe, né? Então, a língua vai conseguir tirar do lugar e ter o espaço dela. Entendeu? Ela vai abrir. Ganhar. Ela vai sempre ganhar. A gente tem que mandar para fono. Você falou aí de recidiva, me veio aqui à cabeça uma lembrança. Há mais ou menos uns 20 anos, eu tive uma paciente com mordida aberta anterior, que era cirúrgica, né? E que a cirurgia dela ficou linda, o aspecto estético tranquilo, funcional tranquilo. Quando ela tirou o aparelho, que foi para a fase de contenção, certo? Ela abriu a mordida novamente. E era só na região anterior, ou seja, deglutição atípica mesmo. Então, isso mostra o quê? Mostra que se você não tiver essa manutenção, porque a gente fala em manutenção, pensa sempre na manutenção ortodôntica, mas eu acho que essa manutenção fonoterápica também é muito significativa. Eu acho que você tem que... Porque esse trabalho, mesmo que você consiga uma readequação dessa musculatura da língua, você tem que vigiar. Não adianta você meramente fazer aquilo ali dizendo, você está de alta, nunca mais volte aqui, não. Você tem que ter um acompanhamento. Então, eu imagino a responsabilidade para a ortodontia de você concluir um caso que o paciente já está cansado, porque a ortodontia, no final, o paciente, né, quer se ver livre daquilo ali. E você ainda virar para ele dizer assim, não, fora a sua manutenção, fora essa... Anualmente eu quero lhe ver, mas eu também quero que a fono lhe veja. Porque o ideal seria isso. Mas aí é que tá, que cabe ao ortodontista explicar ao paciente isso na primeira consulta, né? Porque tem um ditado que diz que quem se explica... Como é? Não se complica? Não. Quem fala antes se agora explica, quem fala depois se justifica, isso, né? se justifica. Então o ortodontista ele precisa dizer ao paciente isso na primeira consulta, que ele vai precisar da fonoaudiologia durante o tratamento e depois da contenção, no período de contenção. Renata, puxando esse assunto, né, continuando esse assunto, eu quero lhe fazer uma pergunta, até uma dúvida minha. Como é o protocolo? Qual é o mínimo de tempo necessário para se tratar uma interposição lingual e depois como é a frequência do paciente no seu consultório para esse tipo de tratamento? Isso varia muito de paciente para paciente e de caso, né? Cada caso é peculiar. Mas a sessão geralmente é uma vez na semana, né? Mais ou menos em torno de 45 minutos. E eu não tenho como precisar o tempo. Aquilo que eu lhe falei. Depende muito, eu digo muito que a terapia ela depende mais do paciente do que de mim. Porque eu realmente oriento aqueles exercícios e o paciente, ele executa e eu só passo para casa quando eu vejo que ele está fazendo do jeito que é para fazer. Entendeu? Então, assim... Fez correto, esse vai para casa, esse vai para casa, esse vai para casa. Esses outros você não vai fazer porque você ainda não está apto a fazer só, né? E quando eu atendia criança, que hoje eu não atendo mais, eu pedia muito para ele gravar a sessão. Para quê? Para eu realmente saber se ele estava fazendo ou não. Porque muitas vezes ou ele fazia só, ou ele fazia, que eu dizia muito para fazer de frente para o espelho. Então, ou ele fazia só, dizia que fazia e não fazia, porque muitas vezes... sei lá, o pai não podia acompanhar, a mãe não podia acompanhar, então eu pedia para ele gravar para eu ver, né? Então isso também facilitava para eu saber se ele realmente estava fazendo ou não. Então assim,
Tem paciente que eu consigo, de ortodontia, dependendo da idade e dependendo do caso, quando realmente é só uma interposição de língua, que a gente diz só, mas assim, diante do todo, é o só, interposição de língua. Mas que a gente consegue, em 2, 3, 4 meses, a gente ter uma alta do paciente. Mas geralmente ela leva um pouquinho mais de tempo. Mas o É diferente da acompanhamento ortognática. Uhum. A ortognática, ele tem aquele prazo, né, de atendimento. Na terapia, para interposição de língua, justamente porque aquilo que eu lhe falei, você tem um hábito de alguns anos de deglutição adaptada, né? Então, de mastigação que leva a uma alteração de arcada dentária também, né? Alex, puxando esse gancho aí de hábitos, existem hábitos ruins que podem levar a uma cirurgia ortognática no futuro? Por exemplo, um dedo que a criança chupa, uma mamadeira. Isso pode até acarretar um mau desenvolvimento ósseo aí, de crescimento ósseo, e acabar gerando uma necessidade de ortognática. Existe uma plasticidade óssea muito grande em determinadas fases da vida, né? Principalmente aí na primeira, segunda infância, mais ou menos, os pacientes têm uma plasticidade maior. Então, porém, contudo, todavia, isso daí é tratável com a ortodontia convencional, né? O que a gente percebe, quando a gente busca a fundo mesmo o histórico dos pacientes de ortognática, a grande maioria não tiveram acesso à ortodontia na época certa. Aqueles que tiveram também têm uma ortodontia inadequada. Nem todos os profissionais são como a doutora Lara, não é verdade? A gente tem profissionais de todos os níveis. E o que é que acontece? Às vezes, e o que é muito comum, você querer compensar ortodonticamente algo que é cirúrgico. Você pega um paciente, por exemplo, que já fechou a fase de crescimento já, é um paciente muito classe 2, e diz, não, vamos extrair pré-molar aqui. E é sempre incrível, porque quando a gente conversa com o paciente, e a gente sabe que não, toda a história tem dois lados, né? Quando a gente escuta do paciente, o paciente sempre diz assim, mas ninguém me deu outra opção. É muito difícil o paciente, e a gente sabe que na realidade muitos pacientes não querem tratar, mas não, eu quero fechar, eu não vou fazer cirurgia. Porque ainda existe esse mito que a cirurgia, né, é algo sofrido e tudo mais, e como o Renato bem falou aqui, a cirurgia cada vez mais, ela está mais humana. A cirurgia cada vez mais, a recuperação é mais precoce. Então, assim, eu diria que depende muito da fase em que esse hábito foi criado ou ele aconteceu, né? Quando ele ainda é corrigível ortodonticamente e o paciente tem acesso, quantos e quantos pacientes classe 3, doutora Lara, criança já tratou e conseguiu corrigir ortodonticamente somente? Por quê? Porque estava na fase que era passível de ser tratado ortodonticamente. Mas quando o paciente vem adulto, é muito mais difícil. Aí tem que lançar a mão da cirurgia mesmo. Esses são os casos que eu mais gosto de tratar. Alexandre pode ficar com raiva de mim. Mas, assim, eu acho incrível quando o paciente chega na hora certa, na idade certa, e que a gente consegue diminuir muito as chances dele precisar de uma cirurgia. A gente não pode garantir ao paciente que ele não vai precisar de cirurgia, mas a gente diminui muito as chances. Mas deixa eu me defender. Eu, de fato, também penso igual a você. Eu acho que aquilo que você pode evoluir para não precisar de cirurgia, lógico, quanto menos invasivo você for no paciente, a cirurgia ela está bem indicada, quando está bem indicada. É igual um implante, né? É igual o ideal é que o dente estivesse exatamente, lá. O que a gente puder fazer para salvar o dente, a gente faz. Né? Mas quando não tem jeito, né, eu também acho que a cirurgia também ela é fantástica no que diz respeito aos resultados que a gente pode oferecer para o paciente, que não pode mais se beneficiar com a ortodontia. Entendeu? Exatamente. Não, a cirurgia muda vidas, assim como a ortodontia, e eu acho que aí é onde está a beleza, né, da ortodontia. E a fono, né? Não me esqueça. Vamos esquecer da fono. A fono também muda também, vida. A gente está falando dessa questão dos pacientes que podem ser tratados na idade certa e que a ortodontia, muitas vezes, consegue diminuir as chances da necessidade de cirurgia ortognática na vida adulta. Né? Então, aí é onde entra o trabalho do ortodontista, que muitas vezes também é feito em conjunto com a fono, lá na infância, e eu bato muito nessa tecla do tratamento na idade correta, por isso que a gente sempre fala, orienta os pacientes que a partir dos 7 anos, quando inicia a fase de troca dos dentes, que passem por uma avaliação ortodôntica, porque é nessa idade que a gente consegue intervir e tratar ele da forma correta, com ortopedia, né? Exatamente. Como o nosso tempo passa muito rápido, a gente tem que andar na pauta, senão a gente não vai conseguir perguntar tudo a vocês. Renata, você tem alguma experiência dentro da área de estética facial com a fono, por exemplo? Como é que a fono pode ajudar
até na estética mesmo, até porque eu acho que talvez a ortognática, de certa forma, também é uma cirurgia estética. Uhum. A finalidade talvez não seja a estética. Também é, né? Mas Também. Vamos ser honestos, a também estética também. Também é. Mas a principal mudança, obviamente, é a função do paciente, a oclusão, é a saúde do paciente. Mas é óbvio que é uma cereja do bolo maravilhosa, a estética. Sim. As transformações que eu já vi o Dr. Alexandre fazer, de fato, são incríveis. E com a ajuda da fono sempre aí, para que aquele resultado fosse possível, aquele equilíbrio muscular fosse possível. Mas aí, dentro da harmonização, dessa área de estética, nós mexe muito com músculo, né? Uhum. Paralisa músculos, né? Enfim. Você tem alguma experiência dentro da estética facial com a fono? Como é que você vê a fono na estética? A estética facial hoje está crescendo absurdamente, né? Em todas as áreas. E na fono também. Eu tenho alguns cursos de estética facial, inclusive atendi, confesso que poucos pacientes, mas já tive esse atendimento e tive um resultado muito positivo. É aquilo que eu falo. O músculo do rosto, ele é feito para mexer, né? E então, a gente tem... E ele, conforme o colágeno, a gente vai perdendo, né? A idade vai passando, a gente precisa fortalecer essa musculatura. E como é que a gente fortalece? Exercitando. Eu digo muito que existe hoje em dia... a pálpebra caiu, faz uma blefaro. Se você não fortalecer o músculo, que é o que abre o olho, ele vai cair futuramente. Eu confesso e digo que já conheço, tenho amigas que já fez 2 ou 3 vezes a mesma cirurgia, que vai cair de novo. Por quê? Porque não fortaleceu a musculatura. A pele cai, concorda? Uhum. Tirei a pele. Mas aí a musculatura tá pesando, vai cair de novo a pele. Eu vou tirando. E Tô como falando, é que... falei do olho, mas existe em tudo. Como é que se trabalha a musculatura do olho? Eu só fiquei Fortalecendo, curiosa vamos lá, agora. que é um exercício. Sabe aquele olho míope que você só trabalha, ó, musculatura, ó. Só musculatura. Olha só. Aí, isso você tem que fazer por um longo período e diariamente. E orientado Então, eu pela vou tirar fono. o Exatamente. Vou tirar o óculos. Quem tem imaginação Porque aí fértil, eu- já imaginou o olho fazendo assim com um pezinho, né? É tipo isso. E você pode botar contra a resistência, tô botando um pezinho aqui, ó. Então, ó, tá vendo a diferença desse para esse? Esse daqui eu tô fazendo mais força para subir. Entende? Entendeu? É muito interessante você falar isso, porque eu tenho certeza que muitos dentistas que estão assistindo a gente Eu não sabia disso. não. desconhecem isso. Não, eu não- desconhecia eu não realmente vou que mentir, eu existia não sabia disso. exercício Tem. para o olho. Eu desconhecia. Tem pra Então a olho, gente tem pra precisa lábio, falar sobre isso. Para o códigozinho, o código De de barra. barra. Então, Tem pra- pacientes com assimetria, você consegue, a Sim. fono, como é que a fono atua? Eu lembro que eu já vi casos de pacientes que tinham assimetria e que esses exercícios da fono conseguem amenizar muito, né? Sim. A questão da musculatura, que puxa mais de um lado do que do outro. Em alguns casos, vou dizer geralmente não, mas em alguns casos, essa assimetria ela vem decorrente da mastigação, né? Eu tenho uma mastigação mais evidente de um lado, eu sei logo, vamos fazer o teste, o trabalho, né? Avaliar a mastigação. Quando ele coloca que ele leva logo, um exemplo, leva para o lado direito. Você pode ter certeza que esse lado direito dele é bem mais fortalecido que o esquerdo. Então, dá aquela assimetria facial. O trabalho que a gente faz volta para as funções. Mastigação, deglutição e respiração. Nossa, na prótese, O na paciente- reabilitação, então, isso eu É. vejo demais isso. Pacientes que às vezes têm um lado muito mais gasto Isso. do que o outro, né? No sentido do dente mais gasto. E aí, obviamente, a musculatura está compensando. Uma está mais forte do que a outra, E que já Aí leva o você- quê? Uma DTM. que leva uma DTM. DTM. Aí você reabilita, aí não manda para fono. Isso. O que acontece? Vai começar a quebrar o dente. Quebra o dente. Aí Exatamente. você vai dizer que o material é ruim. Mas, na verdade, você não tratou a outra área. Quando a é só outra o dente, causa. Exatamente, Quando é é só o musculatura. dente, ótimo. E quando perde o implante, na verdade? Aí aí complica. Então, tudo tá interligado. Por isso o Tudo. nome do nosso podcast é Elo. Tá vendo? Vocês estão vendo como tudo tá interligado, relacionado. E é essa interdisciplinaridade, multidisciplinaridade que faz um tratamento ser completo. A experiência do paciente ser completa e a gente conseguir, de fato, entregar um resultado E duradouro. hoje em dia a gente não avalia só a boca do paciente. Você avalia o paciente como um todo. Sim. Porque tudo reflete.
você tem que ver como é o dia a dia do paciente. Eu, como terapeuta, eu avalio o dia a dia do paciente, o que ele come, como é o convívio dele familiar, porque isso tudo influencia, tudo. Tem pormenores que você faz. Como Ele está dorme, fazendo se isso põe a por conta mão. disso. Exatamente. Então, a gente tem que avaliar, eu gosto de avaliar o paciente como um todo. Tanto que eu converso tanto na terapia, que tem dia que eu chego em casa assim, ó, a cabeça a mil, pensando, meu Deus, eu tive coragem de dizer isso pro A paciente, musculatura sabe? cansada. Mas eu acho legal isso, quando a gente entende que o corpo da gente ele não tem fronteiras, tudo fica mais fácil, né? A interferência, por exemplo, até da forma de você andar com a forma de você mastigar, parece loucura dizendo assim, né? Mas tudo Sim. de fato está relacionado. Quando a gente para, e eu digo que isso é libertador, quando a gente para de colocar fronteiras no nosso rosto, no nosso tratamento, as coisas vão muito mais fáceis, né? Às vezes, por exemplo, isso que você falou, né? Você dorme mais de um lado do que do outro, né? Isso interfere em várias coisas, não é só na sua mastigação, como no lado que você tem mais ruga. Eu que faço harmonização, eu vejo muito isso. O paciente chega e só dorme do lado direito, né? Como é que você sabe? Porque é diferente um rosto, a O face. nosso olhar Isso. muda, Muda. né? A gente começa a reparar nesses Exatamente. pormenores, Exatamente. realmente. Então eu digo assim, é libertador quando a gente começa a encarar um corpo como uma estrutura que não tem fronteiras. Quando a gente começa a ver o corpo de uma forma geral, mais ampla, entendeu? A gente faz parte de uma estrutura, mas que está anexada a demais estruturas. Não é simplesmente, a gente não trata uma boca. Não é uma boca pessoa física assim que sai, né? A gente não é assim, é uma boca que está numa cabeça, que está num organismo, que está, entendeu? Tudo é um elo. Tudo é um elo. Tudo é um elo. Tudo é um elo. Vamos falar um pouquinho do DTM, que eu tô um pouco curiosa para Vamos saber. falar de DTM agora, porque é um tema muito importante. Hoje, talvez, eu diria que é um dos o mal do século quase, é o estresse, a ansiedade. E em algumas pessoas, a válvula de escape são os dentes. É a DTM, essa disfunção temporomandibular, esse apertamento, esse bruxismo, esse ranger de dentes, né? Então, a cirurgia atua muito nisso, a orto pode atuar nisso, de certa forma também, a fono atua demais nisso. E como é a sua experiência, Renata, com pacientes com DTM, com essa disfunção? Como é que é o tratamento fonoaudiológico para pacientes com DTM, que a gente sabe que é multidisciplinar? Sim. Aí eu vou só acrescentar uma pergunta, que é em que casos que o dentista deve encaminhar para a fono? Vamos lá. Tem aquele caso que já é o paciente veio de uma artroscopia, de uma Discopexia. discopexia, que a gente atua, né? E tem aquele caso, existem a DTM aguda e a DTM crônica. A aguda, realmente, você tem que dar uma medicação ali para o paciente poder viver. E a crônica é aquela que o paciente sente estalido, sente dor, sente o desconforto, que vai eliminando. Não, eu não vou comer isso, eu não vou comer isso, e vive com Uhum. aquela dor, mas que, se ela for tratada, ela resolve, tá? Tem a dor aguda, que é aquela que tem que ser medicamentosa para depois ela poder ser avaliada. Porque se o paciente chegar numa crise, como já chegou uma pessoa para mim, em crise absurda, mas o dela foi um caso bem, enfim, bem complexo, que ela pegou uma bactéria no ouvido, do ouvido, bactéria subiu, resumindo, ela perdeu a visão. Então, assim, foi um caso bem atípico, que ela chegou para mim num quadro bem agudo, que eu não conseguia tocar na face dela, até que ela foi para um neurocirurgião, o neurologista, ele passou a medicação, enfim. Quando ela voltou para mim, acho que 10 dias depois, já consegui ter vi que a manipulação que eu fiz não era a ATM, era realmente muscular, que tinha sido causada por essa bactéria. Infeccionou a musculatura do masseter dela, botou dreno, enfim. E então, assim, e tem o caso crônico, que também já tive alguns pacientes, que hoje em dia, como o Gustavo falou, é muito comum a DTM, mais comum do que a gente imagina. Numa avaliação pré-ortognática, eu pergunto muito, range os dentes? Porque, primeiro, quando range, a gente não precisa nem perguntar, que a gente já vê na dentição. Mas eu pergunto, aperta os dentes com força? Quando eu pego na musculatura, que ele faz aquele choquezinho, já sei que tem. E que muitos nem sabem que tem.
né? Quando faz a cirurgia, que eu começo na parte do alongamento de musculatura, para a gente iniciar a abertura de boca, quando eu toco em alguns pontos que tem lá Nódulo, né? o nozinho, ele chega, a lágrima desce, mas é tanto que na hora eles choram, a lágrima cai, mas depois dá aquela aliviada. Chega eles fazem assim, sabe? Alexandre tá rindo, mas eu sei como é, né? Eu já fui paciente, já tive agudo, sou crônica, e aí Alexandre teve que atuar, né? Então, todas as especialidades atuam na DTM, realmente uma disfunção temporomandibular que tem que ser tratada interdisciplinarmente, Isso. a gente sabe disso. Agora, E aí, tem alguns casos realmente que não é muscular, né? Que realmente tem que ir para cirurgia, tem que ser acompanhado por um odontólogo e bucomaxilo. Na realidade, Que hoje trata- que tem uma trata- cascata de sequência, tem um estadiamento nesse tratamento dos pacientes com DTM, né? Sempre do mais simples para o mais complexo. Eu falo que as indicações cirúrgicas são muito pequenas hoje, por quê? Porque as outras terapias avançaram muito, né? E dentro da própria especialidade cirúrgica, a própria artroscopia hoje resolve muitas coisas. Antigamente, a artroscopia era meramente diagnóstica. A gente entrava para ver como é que estava a superfície articular, posicionamento de disco e tudo mais. Hoje, não mais. Hoje, a gente tem diversos artefatos artroscópicos que nos permitem fazer, inclusive, discopexia, né? Inclusive, suturar o disco, fazer miotomia, fazer ablação do tecido retrodiscal. Então, a própria cirurgia da articulação evoluiu muito para o minimamente invasivo, né? Uhum. Então, hoje, até as cirurgias, que antigamente eram extremamente... Eu lembro que a gente fazia acessos enormes para poder abrir uma articulação, fazia enxerto costocondral, fazia rotação de músculo temporal para tapetar a cavidade. Isso tudo ficou para o passado. Isso. Hoje, toda a nossa intervenção é via artroscópica, né? E a terapia medicamentosa também evoluiu muito. Então, eu digo que hoje a condição de vida do paciente com DTM é infinitamente superior do que era no passado. Porque assim, vamos falar aqui no geral, né? A grande maioria dos pacientes que tem alguma disfunção temporomandibular, eles têm aquela limitação de abertura de boca, tem um estalido às vezes, tem uma dor ao tocar no masseter, né? Tem alguns sinais e sintomas muito característicos. Eu, como reabilitador, eu faço a terapia com a placa. Sim. Eu coloco a placa de bruxismo, de mordida, né? A placa oclusal no paciente. Porém, eu indico também a terapia psicológica para tratamento aí dessa ansiedade, desse estresse, que é muito relacionado. E eu confesso que tenho dificuldades do paciente aderir à fono. Então, até que eu queria que você me desse mais argumentos aqui. O que é que eu devo falar para o paciente? E como é que a fono pode atuar? Porque... Diga ele para ir só uma vez para mim. Voto de confiança. Voto de confiança Porque que ele vai. Me disseram uma vez, inclusive, que não é só uma seta. Foi até o que o Alexandre falou. Às vezes o músculo do pescoço, músculos de outras áreas do corpo mais distante da boca, estão ali causando ou influenciando a DTM. Como é que é a sua experiência nisso? Vamos lá. O temporal, ele é mais evidente do que o masseter, principalmente o temporal posterior. Você toca no paciente, ele dá o choquezinho. E a gente tem a aponeurose, né? Ela vai até o nosso pé. Sai daqui, vai até o nosso pé. E eu trabalho muito relaxamento de pescoço, occipital, o esternocleido, que se você pegar aqui, se você tiver, Lara, você tem, eu sabendo que você tem. Eu senti. Você tocar aqui, se ele tiver tensionado, ele puxa toda a musculatura. Tudo isso aqui é ligado. Então, muitas vezes eu tenho uma escoliose que ela já puxa aqui essa musculatura, que faz com que essa minha articulação trabalhe mais do que essa, sobrecarrega a minha que teoricamente está normal. Tá vendo como é libertador quando a gente entende que não tem fronteira o corpo? Exatamente. Não tem. Tudo ligado. É tudo Então, o ligado. seu trabalho é um trabalho manual mesmo, de Isso, terapia, de tocar, tirar nódulos. É mão dentro da boca. É mão dentro da boca mesmo. Alongando musculatura, tirando as tensões que tem e junto com o trabalho psicológico também, que a maioria dos casos é mais... Exige, né? É o estresse do nosso dia a dia, como a gente estava falando anteriormente, o trânsito, o todo. Por isso que eu digo, a gente tem que avaliar o paciente como um todo.
né? E- Então é muito interessante. O dentista precisa saber encaminhar para a fono, né? A gente precisa entender até onde vai o nosso trabalho e até onde a gente precisa das outras disciplinas para que ajudem e tragam o maior benefício para o paciente, para que ele seja o maior beneficiado disso. Eu vou falar enquanto paciente, eu tenho DTM, a minha crônica, de vez em quando eu tenho umas agudas aí que dão trabalho. E aí, na última vez que eu tive, usei placa, não resolveu, medicação Geralmente não quebra, né, a resolveu. placa? Não, mas a minha não quebrou não, porque foi impressa com muito Sim. carinho, o Gustavo conseguiu Ó, o fluxo fazer, digital aí, ó. deu tudo certo. Mas Mas quando o meu tá doendo, né, o paciente acaba tendendo É, eu a en- não usar. E a não usar, exatamente. e o Bem, que não uso, e aí volta a ter de novo. E aí o que resolveu, eu tive deslocamento do disco sem redução, a Alexandre conseguiu colocar de volta no lugar, mas eu só melhorei efetivamente com terapia manual, né? Eu procurei um osteopata na época, uma físio, um osteopata, e aí eu até Mas a postei acupuntura também é muito importante. isso. E aí eu fiz até aqui, eu fiz a postei, eu terapia fiz da até um Fred. post falando sobre isso, falando sobre o meu caso, e uma colega fono postou. E encaminhar para fono também. E aí eu disse, não, com certeza, foi uma falha minha de não ter falado da fono. E aí hoje, depois de ter passado pelo processo, eu vejo como foi importante toda essa terapia manual, porque não tenho dúvidas que se não fosse isso, eu não teria ficado 100% boa, né? Eu não teria saído daquela crise que o doutor Alexandre me tirou. E muitas vezes a DTM também não é só o pontinho ali, é a mastigação. A mastigação, ela tá alterada. Então, quando você faz esse cadenciamento da mastigação, né? Uhum. A DTM, ela tende a diminuir. A gente está muito perto já de chegar no nosso horário, a gente vai ter que começar a encerrar aqui, mas eu quero fazer uma pergunta para a Renata, aproveitar que estamos aqui com a fono, certo, doutor Alexandre? Vai tirar uma dúvida minha, que é uma queixa muito recorrente que eu tenho nos pacientes. E eu recebo muito paciente querendo tratar com ortodontia porque está mordendo bochecha. Então, a gente vê lá aquela linha branca lá do paciente, você vê que ele realmente tem aquele hábito de morder bochecha. E aí, muitas vezes, não tem alteração tão grande da posição dentária que justifique ele estar mordendo bochecha. Então, como é que a fono o que é que a fono pode dizer sobre isso? O que é que a cirurgia também? Porque a gente pode também indicar bichectomia, né? Eu acho que é um trabalho de mastigação, né? De Sim, musculatura e é tudo. isso que eu ia dizer. Mas existem casos onde que a bichectomia também pode ser um fator para ajudar o paciente. E na maioria das vezes o paciente procura o ortodontista, mas não é o ortodontista que vai resolver aquele problema, né? Seria exatamente isso que você falou, a mastigação. Você dá, muitas vezes, a prioridade àquele lado. Então, o meu lado, ele está mais fortalecido. Então, o meu músculo bucinador, ele vai estar mais resistente e o outro não. Então, a tendência é o quê? É que eu morda a bochecha que ela está mais flácida, né? Uhum. Então, volto a dizer, as funções, ela estando equilibradas, tanto mastigação, deglutição, respiração, o paciente vai ficar em harmonia. Então, quando tem esses casos, a gente deve encaminhar para fono também. Né, Alex? É isso aí. Também. Você tem caso de fazer bichectomia para Tem, pacientes assim? mas geralmente é na falência dos demais tratamentos. Só uma observação, Alex. A bochecha, você tem como esse músculo aqui da bochecha, Sim, você bucinador. consegue reposicionar mais para fora, mais para... Não, a gente consegue dar função a ele. Tonicidade. que ali, teoricamente, Tonicidade, ele exatamente. tá frágil, aí fica entrando na Isso. linha de mordida. Exatamente. Então você consegue... que a gente Tem tá, alguns inclusive, com um casos, paciente com isso, Mas olha tem, aí. tem Já alguns vamos usar essa casos paciente. realmente que você, quando a gente faz a palpação, você sente que ela é mais cheinha, né? Uhum. Que aí pode ser um caso de bichectomia. Mas, na grande maioria, a gente resolve só dando função àquele bucinador, entendeu? Entendi. É um reposicionamento por falta de função, Isso. né? É E aí, academia. quando você É academia. Você acaba na academia. Entendeu? E Mas você tem aí- casos, Alex, de cirurgia? Não, eu pra isso? tenho alguns casos, mas no frigir dos ovos, para lhe ser bem honesto, e a gente tá aqui para dizer a verdade, a grande maioria tem um apelo estético associado. Assim, as pessoas estão muito mais esperando a repercussão estética do que a funcional, né? Isso. Assim, se eu disser a você, num universo aí, digamos, de 100 cirurgias, se eu fiz 2 bichectomias que realmente tinham uma necessidade funcional, acho que no máximo isso daí. A grande maioria tem esse apelo estético mesmo. E aí a gente entra em outra esfera, né? Assim, de fato, é uma cirurgia que esteticamente traz uma repercussão muito legal, mas assim, do ponto de vista funcional, para chegar a esse ponto, na minha casuística, é muito baixo, honestamente falando. Maravilha. Para finalizar, que o nosso tempo já está estourado,
Uma dica aqui para mamães aí que têm filhos que usam chupeta, que gostam de mamadeira. A terapia, a gente estava conversando nos bastidores, é para criança ou para mãe? Ó, você tá colocando Renata numa posição difícil, né, amor? Isso ela falou nos bastidores. Então vamos lá. A chupeta é um acalento, né, para a criança. Eu tô falando como mãe agora. Minha filha, ela não pegou chupeta, veio pegar com 7 meses, de tanto insistir. Até o momento que eu disse, ela pegou, achava lindo chupar, a criança chupando chupeta. E pegou chupeta, mas não pegou e não pegou, né? E um tempo depois, sei lá, menos de 1 ano e pouquinho, eu botava chupeta para ela dormir, que ela só chupava para dormir. E ela tirava. Aí eu ficava segurando até ela dormir. Até teve um dia que ela tirou e botou debaixo do travesseiro e se deitou, como se fosse assim, eu não quero mais chupeta. Né? Então, assim, foi uma insistência minha a chupeta para minha filha. Mas, como aquele que eu lhe falei, né? A gente falou que a terapia é muito mais para a mãe do que para a criança. Né? Porque muitas vezes, como eu lhe falei, é um acalento. A criança está chorando, ai, dá aqui a chupeta. Vamos aqui dar a mamadeira que é mais fácil, sabe? Mas a criança, ela tem a autonomia de pegar na comida. Isso é muito, muito importante. Então, assim, esse trabalho que a fono faz nessa retirada nesses hábitos deletérios, ela é essencial para que a mãe tenha essa noção do que pode acarretar. Até né? quantos anos Muitas vezes. a chupeta? 3. 3 anos. Até uns 3 anos, né? No máximo isso, né? Depois disso aí tem que realmente retirar para não 3 trazer já, problema. sim, estoura. Estourando. Né? Assim, Eu acho. Não entendo do assunto, mas 3 é muito, né? Eu não? também Não, acho. mas eu Três concordo. muito. O ideal é que a partir dos 2 anos a gente já remova o hábito da chupeta. Até porque a língua já vai estar ali, ó. Isso. Mas até Aquela os 3 anos a gente ainda consegue ver um reposicionamento ósseo, muscular da criança. Normalmente, se a mordida aberta for causada só pela chupeta, ela se dissolve, né? Até Sim. essa idade. Passou disso, vai ser ortodontia e fono na certa. Então, a gente precisa estar atento aí a esses hábitos dos nossos filhos. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês, né? Foi, eu acho que, enriquecedor. Eu não sabia de algumas coisas aqui Nem e eu. já saí mais sabido, como fala o doutor Alexandre. Muito obrigado, Renato, pelo seu tempo. E eu gostaria que você desse aí os agradecimentos finais e seu Instagram, para quem quer lhe seguir, para quem quer lhe conhecer, até colegas aí, cirurgiões bucomaxilos que queiram indicar pacientes para você. Como é que a gente lhe encontra? Eu que agradeço a oportunidade. Como eu falei, é meu primeiro podcast, primeiro de muitos. Se Deus quiser. E fiquei muito lisonjeada com o convite. E se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, meu Instagram é Renata Gag, é G-A-A-G. De trás para frente, frente para trás é a mesma coisa. G-A-A-G, Renata H. Lá tem todos os seus Tem contatos, todos os meus telefone, contatos. consultório. Tudo. Isso. Então, tanto pacientes quanto profissionais procuram a doutora Renata para ajudar aí em todas essas terapias que a gente conversou aqui durante o podcast. E você, doutor Alexandre, como é que a gente faz para lhe encontrar? Então, agradecer mais uma vez, né? Eu acho que eu já posso pedir até música no Fantástico. Já, Não, né? ainda não. Falta mais uma, Falta viu? mais uma. Na terceira que pede. então tá bom. Mais uma vez agradecer, né? É sempre um prazer estar aqui. Eu acho que o Elocast, ele tem uma característica muito legal, que é justamente essa coisa do elo, de agregar todas as especialidades. Isso é fantástico. A gente precisa de mais gente com esse pensamento agregador. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, meu Instagram é @AlexandreJacome, Alexandre, Jacome, tá certo? E eu tô lá, vou ter o maior prazer em receber vocês. E você, amor, onde é que as pessoas lhe encontram? Para quem chegou aqui através de Alexandre, através de Renatinha, meu Instagram é Gustavo Cavalcante F _. Lá vocês vão ver muito sobre odontologia digital, sobre o Elo Dentalcast, sobre família, sobre um pouquinho de vinho. É bom, é bom. Gosta é bom, tanto, é bom. né? E só um detalhe para quem está se perguntando, com certeza que tem muitos alunos aí do professor Eduardo Gá. Sim, nossa Renata é filha do nosso professor Eduardo Gá, lá da prótese, que temos muitas histórias. Fez muita história. Fez muita história. É uma lenda viva, É uma lenda viva aí da odontologia. Aniversário dele hoje. Olha só. Parabéns, Coisa professor. Parabéns. Vida longa. Parabéns, Amém. professor Eduardo.
Parabéns, professor. E para quem chegou até aqui através de Alexandre e através de Renata, meu Instagram é Lara HAM. Lá vocês me encontram. Lá vai ter ortodontia, vai ter podcast, vai ter um pouco da nossa vida e a blogueiragem que nunca falta. Fique com Deus. Até a próxima. Até mais. Tchau.